Nossa história se data antes mesmo da humanidade existir, na Era dos Anciões, uma era onde nada acontecia, apenas existia. Uma era que sua principal característica eram seus eternos dragões. Até que um dia chegou a primeira chama. E da primeira chama veio os ciclos. O ciclo da vida, da morte, da luz, da escuridão, do calor e do frio. E dessa chama veio a chama primordial, uma chama que veio às almas de Lorde. E dessas almas surgiram os quatro principais lordes. Nito, o primeiro dos mortos, cujo recebeu a alma da morte. A bruxa de Aisalith, que recebeu a alma da vida e concebeu ela com suas filhas do caos. Gwyn, o Lorde da Luz Solar, que concebeu a alma da vida e junto aos seus leais cavaleiros prateados. E o furtivo Pigme, facilmente esquecido, cujo tinha encontrado uma alma que era tão poderosa que não perdia força mesmo se repartida em várias. A Dark Soul, a alma que deu origem à humanidade. Depois do surgimento dos Lordes, eles começaram a se preparar para uma grande guerra que iria acontecer. A guerra entre os Lordes versus os dragões. Os Lordes tentaram e tentaram, mas nada adiantava, até porque suas escamas eram impenetráveis, cujo a concebiam aos dragões a imortalidade. Até que em um dia, um dragão que nasceu com uma deficiência que se diferenciava de seus semelhantes, que inclusive covardava ele mesmo. Sif, o dragão sem escamas, cujo contou a única fraqueza dos dragões imortais, raios. E com muita facilidade, Gwyn e seus cavaleiros usaram essa magia para destruir as suas escamas e assim encerrando a Era dos Ancestrais e dando início à Era do Fogo. Logo após a Grande Guerra, Gwyn e seu clã tiveram seu status alçado a deuses. E logo após isso, Sif, o dragão traidor, recebeu uma parte da alma de Gwyn, como uma recompensa por ter ajudado, e também acesso à biblioteca do reino, para poder estudar as escamas que ele tão almejava ter. Logo após isso, Gwyn teve 4 filhos. O primeiro, que teve seu nome apagado de todos os registros, ao se juntar aos dragões que tanto caçava ao lado de um dos 4 cavaleiros de Gwyn. Sua filha mais velha, Guinevere, responsável por criar vários milagres ao reino, e também foi nomeada como a deusa da fertilidade, mas acabou se apaixonando pelo deus do fogo e fugiu para um outro reino. Seu filho mais novo, Gwyndolin, nasceu com alta aptidão arcana e abençoado pela lua, e por causa disso foi tratado como mulher sua vida inteira, devido a ter o símbolo oposto ao seu pai, pois o seu pai era conhecido por ser o Lorde da Luz Solar e Gwyndolin era conhecido como o Lorde da Luz Lunar. E sua filha mais nova, Filianor, que sua história será lembrada apenas mais pra frente. Certo dia, Gwyn foi visitado pela serpente Femt, uma serpente primordial, uma serpente que não morre, ela é imortal basicamente. E ela chegou a Gwyn falando uma coisa que o deixou apavorado, que um dia a chama primordial se apagaria, e da chama primordial surgiria a Era da Escuridão, cuja ela não menciona mais detalhes, mas diz que os principais governantes dessa era serão os humanos. E para Gwyn isso já foi um choque grande, mas outra coisa iria lhe abalar. Após saber disso, a bruxa de Aisalith começou a trabalhar num ritual piromântico, que piromancia no caso é magia de fogo, para conseguir prolongar a chama primordial. Mas ela acaba cometendo um grande erro e isso acaba ocorrendo um acidente. E desse acidente acabou sendo criado a raça dos demônios. E com esse acidente, a bruxa e suas filhas foram levadas junto. Logo após isso, a Gwyn rapidamente mobilizou seus soldados até Aisalith, que após selarem Aisalith,
acabaram tendo uma séria consequência em suas armaduras, após a longa exposição a calor e chamas, acabaram ficando negras como carvão. E isso resultou na perca dos seus soldados prateados e resultando nos Black Knights, ou Cavaleiros Negros, como eles quiserem chamar. Logo após o incidente dos demônios, Gwyn teve mais um grande problema para enfrentar, uma ameaça que não tinha precedentes. Cavaleiros negros que tinham uma magia de roubar almas. Essa magia sugava toda a força vital do indivíduo, assim o matando. E graças a essa magia, o reino de New Londo, um reino subterrâneo, foi selado e inundado para que essa ameaça seja contida. Alguns cavaleiros escaparam, mas em suma, sua maioria ficou debaixo d'água. E os responsáveis por esse ataque foram 4 reis, cujo o Gwyn havia concedido parte de sua alma a cada um, para que governassem uma de suas várias capitais de Lodrian, o reino onde se passa Dark Souls. Logo após essa ameaça provisoriamente neutralizada dos cavaleiros, Gwyn, percebendo que a chama foi ficando cada vez mais fraca e cada vez perdendo sua força, se lembrou das palavras da serpente primordial, assim criando uma maldição, a Dark Sign, uma maldição que não deixava que nenhum humano fosse ao além, ou seja, todos eles eram os mortos-vivos. E esses mortos-vivos eram extremamente perigosos, pois se caso eles morressem várias e várias vezes, sua mente iria se degradando e acabavam atacando familiares, amigos e outros seres humanos em busca de humanidade para restaurar a sanidade mental e forças. Vendo isso, Gwyn não via outra alternativa a não ser oferecer o resto da sua alma à chama primordial. E assim ele marchou junto a seus mais leais soldados até o lugar onde a chama residia. E assim o epílogo de Dark Souls se encerra. E você, um mero Hollow aprisionado em um dos vários cárceres de Lodrian, acaba se encontrando numa situação de vida ou morte.